boas-vindas. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Que saudade de estar ao vivo com vocês! Sejam todas muito bem-vindas! Para quem não me conhece, eu sou a Márcia. Eu ajudo mulheres a conquistarem uma postura de bailarina, a se sentirem mais poderosas e mais confiantes dançando balé, mesmo que elas nunca tenham feito antes, ou que elas achem que já passaram da idade, ou que estão fora do peso, enfim. Se você é mulher e gosta de balé, você é muito bem-vinda aqui na nossa aula. E hoje é dia de aula prática, né? E hoje eu vou te mostrar como você pode melhorar a sua postura dançando balé, né? Porque a gente sabe, a gente ouve, né? Todo mundo é uma coisa já meio que automática a gente ligar a postura com o balé, né? Mas então é muito natural, né, acontecer essa ligação, né, da postura com o balé. E claro, hoje eu vou falar para você e vou te mostrar na prática por que o balé traz realmente uma postura melhor pra gente, uma postura mais elegante, uma postura como que eu posso dizer, mais charmosa mesmo, né? Então, o que acontece é que para você ter uma postura bonita, não adianta você ter, não tem uma única coisa, né? Eu queria aqui falar para você, olha, pirlim pim pim, pronto, você vai ter uma postura linda e maravilhosa agora aqui, né? E não é exatamente assim que funciona. O que a gente precisa são de várias coisas, né? Um trabalho em conjunto, porque o nosso corpo ele é todo ligado, ele é todo uma coisa é conectada com a outra, né? Através dos músculos, através das articulações. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é uma única coisa que você vai fazer que vai te trazer a postura. E é exatamente por isso que o balé te traz uma postura mais elegante, porque no balé você trabalha o seu corpo como um todo, né? Você trabalha desde do alongamento da parte posterior do seu corpo, porque você precisa de alongamento, de mobilidade, de flexibilidade e de força, né? De tônus muscular, o teu músculo ter força para sustentar as suas costas, mas não só os músculos das costas, mas também o músculo do abdômen, né? Das pernas, enfim. É todo um conjunto de coisas para você poder manter uma postura bonita. Então, hoje aqui na nossa aula, você vai experimentar na prática como isso acontece numa aula de balé. E essa aula é uma aula bem diferente do que a gente está acostumada a ter aqui, né? Eu estava com uma sequência de aulas, dando bastante aula aqui prática, né? Mas eu resolvi agora a gente trabalhar especificamente cada coisa do balé, para você entender que o balé ele é uma arte muito vasta, que você tem muita coisa para você aprender no balé, né? Muita coisa para você se desenvolver. E ele trabalha, por que ele trabalha? A gente fala que ele trabalha a parte mental, física e emocional, justamente por isso, porque ele tem uma vasta, muitas coisas mesmo, né, que ele trabalha, e aí você precisa entender isso, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu já faço balé, eu vejo alguns vídeos lá no YouTube, e aí eu acabo fazendo, acompanhando nos vídeos, eu vou aprendendo um passinho aqui, outro ali, e isso não vai dar em boa coisa. Vou te falar bem a verdade que isso não vai dar em boa coisa. Então, você precisa entender
que o balé ele tem um passo a passo, ele tem coisas que você precisa entender antes de você começar a fazer uma aula de balé, antes de você realmente realmente entender, né, antes de você dançar o balé, né? Antes de você dançar, você tem toda essa preparação, a preparação do seu corpo, de consciência corporal, de conhecimento do seu corpo, né? De fortalecimento, enfim, você precisa realmente entender que o balé ele é como se fosse um instrumento musical, né? Você não pega um instrumento musical e sai tocando, né? Se você pegar, você até pega um violão, por exemplo, e sai tocando. Você pega um piano e sai tocando, mas não sai um som belo, um som que seja gostoso de ser ouvido, com harmonia, não forma uma música. Se você não tem aula específica daquilo, se você não aprende as notas, se você não aprende cada detalhe do que está ali na partitura, né? Você realmente tem que se aprofundar nisso. E o balé é exatamente igual, né? A gente pode começar a fazer movimentos aqui aleatórios no nosso corpo, só que não vão sair movimentos bonitos, plasticamente bonitos, né? De você ver, de você com o jeito certo de fazer, ativando a musculatura certa que você precisa ativar para que saia um movimento bonito. E às vezes você fala assim, eu não levo jeito não pro balé. Realmente, se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente vai achar que a gente não leva jeito mesmo. Mas se você entender o que você está fazendo, você vai perceber que com treino você desenvolve a habilidade, porque é uma habilidade como tocar piano, como tocar violão, como falar um idioma. Se você quiser começar a fazer um embromation aqui no inglês, você faz um embromation, mas você não vai estar falando bolufas, ninguém vai entender nada do que você está falando. O que você tem que fazer? Estudar o inglês. E o balé é exatamente a mesma coisa, tá? Então, nós vamos começar aqui agora. Primeiro eu vou dar um aquecimento para você e depois a gente vai fazer um exercício para postura, tá? É um exercício para postura, mas como eu disse no início, né? Não é uma única coisa que você tem que fazer para melhorar a sua postura ou para ter uma postura mais elegante. É um conjunto de coisas que você tem que fazer. E você vai ver isso agora na prática, né? Porque na prática eu vou te mostrar o conjunto de coisas que você vai trabalhar no seu corpo para você já se sentir hoje com uma postura mais elegante, tá bom? Então, vamos lá. Ó, pra gente começar então, hoje tá um frio aqui, não sei de onde você é, mas olha, minha filha aqui tá frio demais. Então vamos lá. Se você nunca fez uma aula minha, né? Hoje não é uma aula de balé tradicional, tá? Não é uma aula de balé tradicional. Como é que funciona uma aula de balé tradicional? A gente faz exercícios de barra, depois exercícios de centro, né? Mas hoje eu tô aqui pra gente trabalhar especificamente a sua postura, tá? Com um único exercício, né? Mas como eu falei, para você realmente trabalhar a sua postura como um todo, você precisa trabalhar o seu corpo como um todo, né? E às vezes você vai, por exemplo, fazer musculação, fala assim, então tem que melhorar a postura, então eu tenho que fortalecer a musculatura das costas. Nem sempre é isso que você tem que, só isso que você tem que fazer, né? Você vai perceber aqui com esse exercício que você tem que ter abdômen firme, que você tem que ter noção do seu quadril, como é que está o seu quadril, né? Porque às vezes a gente tem, talvez seja o seu caso, não sei, talvez você tenha um pouquinho de lordose, né? Que é quando o quadril fica mais para trás. Às vezes você pode ter, ao contrário, uma retificação na lombar, que daí a lombar
o quadril acaba indo um pouco mais para frente, né? E aí a gente fica sem a curvinha da lombar, né? Porque a gente tem a curvinha da lombar, isso é natural do nosso corpo, né? Mas o que você precisa entender é que a gente precisa alinhar o nosso corpo, né? Alinhar a nossa postura de uma forma que você mantenha o seu quadril neutro, né? Então, nem para frente, nem para trás, seu quadril neutro. Pensar no alinhamento dos seus pés, né? Do seu corpo como um todo. Então, a gente é simétrico, né? A gente tem a mesma coisa de um lado e do outro. Então, você procura manter bem alinhado, né, os seus pés. Eu vou falar agora aqui que são pés paralelos. Então, se você tiver com o pé um pouquinho aberto, assim, olha, já não é paralelo, né? Então, procura manter bem alinhadinho mesmo, não importando o formato da sua perna. Tem gente que tem a perna um pouco mais para trás, tem gente que a perna é menos, que não estica direito, e tudo bem, tá tudo certo, tá? O importante aqui é você fazer no seu limite, fazer o que você consegue fazer hoje, porque o seu corpo vai começar a responder a esses estímulos que você vai dar para ele a partir de agora, tá? Então, vou deixar minha cadeira um pouquinho para cá. Primeiro aquecimento a gente vai fazer sem cadeira, tá? Então, você vai começar com os pés abertos mais ou menos na abertura do seu quadril, do tamanho do seu quadril. Então, não é muito aberto, tá? É bem alinhadinho, bem paralelo. Seu quadril tem que estar lá encaixado, mas sem exagero, né? Você já vai ativar a musculatura do seu abdômen, mesmo que você esteja com um pouco de gordura abdominal, não tem problema. Ativa, o seu músculo está embaixo, mais profundamente. Ativa, ele precisa ser ativado, essa musculatura do abdômen, tá? E como é que você ativa ela? É como se fosse fechar aqui assim, aquele zíper, aquela calça jeans, sabe, meio apertadinha, que a gente dá aquela puxadinha do abdômen para dentro. Então, você contrai ele para dentro e para cima, para aumentar os espaços do seu corpo, tá? Conforme a gente vai passando o dia, a gente vai ficando cansada, e não só o dia, mas a nossa vida, né? Você vai puxando o seu corpo para baixo, a gente vai tendo aquelas famosas hérnias, né, na coluna. Por quê? Porque a gente vai relaxando o nosso corpo, relaxando, não ativando a musculatura que a gente tem, que sustenta todo o nosso corpo para cima, e aí a gente vai apertando, né, um disco, um ossinho com o outro, né, apertando o disco que tem, que é tipo a almofadinha, né, que tem entre uma vértebra e outra da nossa coluna, e aí vai dando as famosas hérnias, né, da coluna. Então, você tem que puxar o seu corpo para cima o tempo todo, isso é uma coisa que o balé faz, né, ativando a sua musculatura da perna, então puxando os seus joelhos para cima, você vai sentir que a sua perna vai subir, né? A sua musculatura da sua coxa vai subir e você já vai deixar ela bem ativa. Contrai o seu abdômen, os ombros, você vai rodar eles lá para trás e encaixar as escápulas, que são esses dois ossos que a gente tem atrás aqui nas costas triangulares, né? E vai rodar eles para trás e para baixo, para a gente manter essa linha, né, da clavícula, que é uma linha tão bonita, né, da mulher. Então, mostra aqui a sua clavícula, deixa ela alinhada e não fechada, tá? Abre bem a sua clavícula, mantém o seu queixo paralelo com o chão, tá? Então, nem muito para cima e nem para baixo. Olha na linha assim do horizonte, né? Claro que a gente não tem horizonte aqui para olhar agora, mas né, numa linha reta paralela com o chão, tá? E mantém o seu queixo. Assim você vai trazer o seu pescoço para cima,
puxando sempre o corpo lá para cima, tá? Então, essa é a postura que a gente está o tempo todo, constantemente numa aula de balé, falando e relembrando e fazendo com que o seu cérebro entenda que, opa, é assim que é para manter. É uma reprogramação mental que você faz. Você vai reprogramando o seu cérebro, porque a nossa postura vem do nosso cérebro. Sabiam disso? A nossa postura ela vem do nosso cérebro em primeiro lugar. E aí o cérebro manda os comandos para o nosso corpo e aí a gente faz a postura. Então, quando você mantém o seu corpo o tempo todo para baixo, seu cérebro entende assim, ah, tá, é para manter assim. E aí vai sempre manter assim. Mesmo que você ajeite, aí você tá, né, sempre mandando essa mensagem, o cérebro vai voltar. É assim. Aí você manda, é assim. Então, agora a gente tem que fazer ao contrário, a gente tem que reprogramar o seu cérebro. Então, você vai mandar mensagens para ele durante uma aula de balé, que não é essa a proposta hoje aqui, né? Mas durante uma aula de balé completa, você vai mandando mensagens para o seu cérebro a todo momento. Você vai bombardeando o seu cérebro de informações, de opa, é assim, ombros para trás e para baixo, queixo paralelo com o chão, abdômen contraído, musculatura puxada. E aí você vai mandando essa informação, né, para o seu cérebro o tempo todo e ele entende, opa, é assim que tem que ficar. Então aí sim ele vai mandar os comandos para você estar sempre assim de uma forma automática, né? Então, colocada ali nessa postura, você vai, não adianta agora ficar sentada só me olhando, tá bom? Então levanta esse bumbum do sofá e vamos fazer, porque se não fizer, você não vai sentir a diferença da sua postura, tá bom? Então vamos lá. Ajeitada a postura, a gente vai fazer, braço direito lá em cima, ergue bem o braço, chega até a deslocar um pouquinho os ombros, tá? E aí eu troco de braço, 2 e 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro, olha eu fazendo, tá? Depois você faz. Então, olha bem, memoriza bem, vê o movimento, como ele é feito, para depois você fazer junto comigo com a música, beleza? Então, fez 8 tempos de braço trocando e alongando. Você vai sentir toda essa parte lateral alongar, depois troca e inverte, tá? Aí, vai subir os 2 braços na lateral e aí eu quero que você vá sentindo desde já a sua musculatura mexendo, os seus ossos lá atrás, as escápulas mexendo, tá? Vai trazendo a sua atenção para o seu corpo. Isso é de extrema importância nessa aula, tá bom? E aí, sobe braço e desce. E a gente vai flexionar o joelho, mantendo o alinhamento do joelho sem deixar juntar, tá? Então, mantenha o alinhamento do seu joelho com os seus pés. Então, eu só flexionei, eu não empinei bumbum, eu não sentei assim, não, eu mantive a postura, eu só flexiono meu joelho, tá? E aí, vou subir o braço e você vai virar, fazer uma leve torção do seu tronco, uma leve torção do seu tronco e abrir os braços na lateral e voltei. E aí a gente repete, só que eu começo com o braço esquerdo. 8 tempos, subindo e descendo. Subi o braço na lateral e voltou. E flexiona, vai subindo o braço, uma leve torção e abriu. E aí, abre as 2 pernas. E vamos repetir, só que quando a gente abrir as 2 pernas, mantém o alinhamento das pernas, tá? Isso é de extrema importância no balé clássico, tá bom? É muito importante, o balé clássico, ele busca esse alinhamento. O alinhamento é fundamental para você ter movimentos bonitos, tá? Senão os movimentos ficam
sem limpeza, ficam sujos, a gente costuma falar que sujos, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, só que com movimentos um pouco mais amplos, inclinando um pouco mais o seu tronco, 8 tempos, tentando encostar a mão lá no teto, tá? 8 tempos, abriu, e aí subiu o braço, grande, 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 olha lá, alongando o seu pescoço sem deixar a cabeça cair lá para trás, tá? Sempre puxando para cima. Então, sobe o braço, desceu, e aí flexiona o joelho, e aqui a gente vai ter um tronco, ó. O que eu vou fazer aqui? Flexiono, estiquei, virei lá inclinei um pouquinho o tronco, né? Fiz a leve torção, abri, e aí repete com o outro braço, tá bom? Então vamos lá, é uma música maravilhosa, já deve ter desligado aqui, não, acho que ainda não. Música maravilhosa que eu escolhi aqui para nossa aula, que vocês vão amar. Então vamos lá. Preparou? 7, 8, direita, e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e braço subiu lateral, 2, e desceu, e flexiona, girou lá uma leve torção, 7, trocou de braço esquerda, e 1, e 2, mantém o alinhamento do corpo, lembrando de aumentar os espaços do corpo, 6, percebe bem o seu corpo, 8, e braço, cresce o corpo, 2, e desceu, flexiona uma leve torção, abriu, continua no paralelo, e braço, um pouquinho mais amplo o movimento, 3, 4, contrai o abdômen, e 6, e 7, 8, e braço subiu lá no V, e desceu, e flexiona, olha, arredonda um pouquinho, 7, esquerda, e 1, e 2, e 3, aproveita, curte o movimento, e 6, e 7, 8, braço ao lado, cresce o corpo, e desceu, flexiona, 5, e 6, 7, degagê, fechou, voltou para a posição inicial, ficou aí, muito bom, ótimo, muito bem, parabéns para você que fez, né, esse aquecimento suave, né, que a gente está fazendo aqui. E agora você vai pegar a sua cadeira, tá? Então pega aí e você vai sentar. Eu vou deixar primeiro assim, depois eu viro para ir mostrando, tá? Você vai sentar na sua cadeira. Primeiro é a forma de você sentar. Olha só. A gente acha, né, que o nosso bumbum, né, o nosso pups, foi feito para sentar, né? Só que não. Sabe por quê? A gente não pode sentar com o bumbum, gente. Se a gente sentar com o bumbum, mulherada, olha só como é que fica, ó. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que recolher aqui o meu bumbum, né? Que daí eu sento na almofadinha. Só que aí, como é que eu fico com a minha coluna, gente? Olha só. Olha o tamanho do meu tronco, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? Primeiro que eu tô fazendo um movimento errado da minha coluna, ao contrário, né? Porque aqui a curvinha da lombar é para dentro, né? E não para fora.
Depois que eu tô diminuindo os espaços do meu corpo, né? Então, sempre que você for sentar, você tem que empinar o bumbum, então jogar o seu bumbum como se fosse um agachamento da academia, sabe aqueles agachamentos que a gente faz para ficar com o bumbumzinho redondinho, sabe? Então, a gente empina o bumbum e senta, coloca o bumbum lá no final da cadeira, né, pertinho do encosto, e aí sim, você senta. E assim, você sentou com a coxa, com as coxas, né? Então, esse é o certo de você sentar, tá bom? É assim que é o certo de você sentar. E não com esse osso aqui, né? Que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do osso. É um osso triangular que a gente tem aqui. Esqueci o nome do osso, gente. É o osso que tá aqui embaixo aqui. Ai, meu Deus, como é o nome? Sacro, tá? A gente não pode sentar com o sacro, a gente tem que sentar com as coxas, né? E aí sim, eu consigo manter por mais tempo a minha coluna ereta, não vou judiar da minha coluna, né? Da curvatura da minha coluna. Eu mantenho a curvatura da minha coluna e consigo encostar minhas costas e me manter assim por mais tempo. Então, é dessa forma que você vai fazer o exercício de agora.